não acreditar. Deixa eu te contar uma coisa. Jura? Olha só. Socorro. Acredita. Aqui no quintal. Chega mais. Estamos no ar. Pode entrar. Chega mais nesse quintal. Todos os apaixonados pela cultura brasileira. Esse é o podcast O Quintal Conta, produzido e idealizado pela Quintal das Criações. Aqui nós vamos explorar e compartilhar as histórias, memórias e saberes da cultura brasileira, de forma leve e envolvente, como uma conversa animada que a gente tem no meio do quintal. Então senta na sua cadeirinha, pega um biricutico, uma água, um suco, um refrigerante e pode chegar mais aqui neste quintal. Nessa temporada, chamada Ainda Bem que Existe o Forró, nós iremos explorar não só sobre a origem, história e memória do forró, como também vamos falar sobre assuntos do cotidiano dos bailes do Forró Pé de Serra e sobre produção. Eu sou Tati Maria, produtora, pesquisadora da cultura e tô aqui destravando essa nova skin de podcaster. Nossa convidada de hoje é produtora cultural, pesquisadora e empresária. Atuante no segmento do forró, foi uma das idealizadoras do Prêmio Anastácia, evento que veio para somar prestígio à classe forrozeira na cidade de São Paulo. Produziu o Fórum do Forró, com entrega do título como Patrimônio Imaterial Brasileiro na cidade de João Pessoa, na Paraíba, destinado a criar soluções e caminhos para o mercado do forró. Atualmente, assessora a cantora e compositora Anastácia e o cantor e compositor Daniel Gonzaga, atuando como produtora de estrada. Também coordena a editora Coerana, que controla os direitos intelectuais de Anastácia, entre outros. Seja muito bem-vinda ao nosso quintal, Carol Albuquerque. Obrigada, Tati. Que prazer estar aqui. Um podcast necessário. Obrigada por isso, viu? É muito bom dividir, aprender, somar. Feliz com esse projeto. Muito obrigada, Carol. Eu já tô te chamando de Carol, né? Carolina, mas... É isso. Tô podendo. Bora. Maravilha. Então, Carol, nosso papo de hoje vai girar muito em torno do reconhecimento, né, do forró como patrimônio imaterial, seus detentores e ações de salvaguarda. E aí, após um longo período, né, de mobilização dos detentores da comunidade forrozeira, organizada através do Fórum Nacional do Forró de Raiz e de vários fóruns estaduais na região Nordeste e Sudeste, finalmente o forró e suas matrizes tradicionais foi declarado Patrimônio Cultural do Brasil, no dia 9 de dezembro de 2021, pelo IPHAN. O pedido de registro das matrizes tradicionais do forró como patrimônio foi encaminhado ao IPHAN pela Associação Cultural Balaio Nordeste, sediada em João Pessoa, capital do estado da Paraíba, levando à abertura desse processo todo lá em 8 de julho de 2011. E quando a gente fala, né, das matrizes do forró, a gente está tratando de um bem cultural e material cuja comunidade detentora é extraordinariamente ampla e diversificada. Então, a gente está se referindo, em primeiro lugar, aos profissionais dos inúmeros gêneros que constituem as matrizes tradicionais desse supergênero denominado forró, ou seja, a gente está falando dos compositores, dos cantores, dançarinos, instrumentistas, artesãos, além de empresários que têm o forró como objeto de suas atividades. E, igualmente envolvidos, também estão todos aqueles que apreciam e consomem essas formas de expressão. Seja em espaços onde são apresentados, como festas juninas, festivais, espetáculos, escolas, casas de dança, seja por meios de comunicação, como gravações, produções audiovisuais, acessos pelas redes sociais. A esses detentores também se unem pesquisadores, formadores de opinião e os que atuam em instituições públicas e privadas comprometidas com a salvaguarda dessas expressões culturais. Carol, fiz toda essa introdução e aí queria te perguntar como que você que esteve envolvida, né, nesse processo, como que você avalia o processo do reconhecimento do forró enquanto patrimônio material como uma proteção não só ao gênero, mas também e talvez principalmente aos mestres e mestras. E, enfim, fica à vontade também para complementar, falar um pouco mais de como é que foi esse processo.
Não, acho que você resumiu muito bem o que foi feito e para que serve. É mais ou menos assim, né? Porque não adianta ter só um diploma na parede, né? Precisa ter alguns benefícios a partir disso. E a história do forró como patrimônio, você falou da Balaio Nordeste, né? Que é uma associação na Paraíba que é organizada pela Dona Joana Alves, que é a minha mulher preferida no mundo, é a minha heroína, porque eu não sei se já te contaram essa história, mas ela chegou no IFAM e falou: como é que eu faço para abrir o protocolo do forró como patrimônio imaterial? E aí o IFAM disse para ela: olha, você tem que seguir essa cartilha. Entregou uma cartilha para ela com o modo de fazer o que precisava ser feito e ela foi seguindo à risca esta cartilha. 9 anos depois, ela conseguiu, claro que o IFAM com o tempo foi colaborando mais, mas foi uma iniciativa muito da Balaio, através da Dona Joana, e a partir daí ela precisava organizar os forrozeiros, que é para mim a parte mais difícil. Como é que você organiza uma classe em cada estado? E ela conseguiu reunir 14 estados, então o forró hoje ele é patrimônio imaterial do Brasil. Ele não entra na categoria regional, ele entrou na categoria nacional. Tem isso, os registros de salvaguarda, eles podem ser regionais ou nacionais, depende da expressão. E o forró é nacional. E também não é só música, né? A gente não está falando só de ritmo, a gente também está falando de vestimenta, culinária, cordel. Então o forró ele é um grande guarda-chuva de um modo de viver. É um estilo de vida mesmo que foi tombado, né, que foi registrado como imaterial. Para isso, 14 estados brasileiros se mobilizaram e respondiam para a Dona Joana a pesquisa para que se montasse o dossiê, porque é muito burocrático, Tati, assim, e tem que ser mesmo, né, porque tem que puxar desde a sua história, como chegou, no que se transformou, qual é o tamanho disso, qual é a particularidade disso, enfim, é bem trabalhoso. E demorou 9 anos para que os 14 estados conseguissem cada um dentro da sua realidade, né? Porque o forró de São Paulo, ele é diferente do forró do Rio, que é totalmente diferente do forró de Pernambuco. Mas tudo é forró, e trazer tudo isso dentro de um guarda-chuva e falando a linguagem, né, a maneira que deve ser esse dossiê, respeitando os mestres, porque onde a gente vai buscar essas informações? Com os mestres. A gente foi buscar todas essas informações com os mestres de cada estado. Então foi um aprendizado incalculável, assim. Participar desse registro foi uma faculdade que ninguém vai ter, que não existe. Porque é um privilégio, porque eu fiz a produção do último evento, mas participei em todas as reuniões acompanhando a Anastácia, que é uma militante da causa, assim, ela participou de todas as reuniões do estado de São Paulo e as nacionais, porque tiveram vários encontros nacionais para discussão, para debate, para oficinas, capacitação. E aí você vai abrindo um leque de oportunidades e de conhecimento e de troca e de intercâmbio que funciona até hoje. As pessoas que se conheceram dentro desses fóruns para que fosse patrimônio, hoje trabalham juntas. Enfim, criou-se uma conexão muito maior do que um diploma na parede. Criou-se um orgulho de ser forrozeiro em todas as suas categorias. O forró foi tombado não só música, e sim um modo de viver. É importante isso ficar registrado, porque tem a sua própria moda, né? A gente olha um forrozeiro, a gente reconhece. Então é um gênero muito amplo. Muito. Inclusive, esse foi um dos assuntos aqui no nosso episódio 3, que a gente falou sobre a dança, né, especificamente. E a gente abriu o episódio falando exatamente sobre como a moda e os acessórios, né, a vestimenta, num contexto do Sudeste, foi sendo modificado, junto também com o próprio gênero musical, que como é que também vai aderindo nova roupagem também, e como que a roupa a gente foi modificando também, porque se antigamente tinha um estilo de se dançar mais o estilo universitário, que tem uma pegada mais do giro, então as saias, né, eram muito mais interessante você dançar de saia, você dançar de sandália. De novo, no contexto sudestino, a gente tem uma mudança para o tênis, para o short, porque também vem outros estilos de dança, né, se somando como roots, que tem uma jogada mais de perna, um trabalho mais de perna para se dançar. E é isso que você falou, né? Não é só o gênero, né? É muita coisa.
É muita coisa e muita coisa diferente de acordo com o seu estado, mas ainda assim mantendo a matriz. Por isso, matrizes do forró. Então, assim, para ser forró, tem que ter zabumba, sanfona e triângulo. Se não tem esses 3 elementos, de acordo com o dossiê, não está no guarda-chuva forró. Então, são pequenas coisas. A sandália de couro. Né, a sandália de couro foi muito discutida. A dança foi um assunto levado à exaustão, assim, nos fóruns. Porque você imagina você juntar os estados do Nordeste com os estados do Sudeste tentando definir de forma escrita como é a dança. O pau quebrava e de maneira muito saudável, né? Porque, de novo, esse intercâmbio, essa troca, aprendendo e enfim, tem opinião para tudo sobre a dança, mas tudo tá dentro do guarda-chuva, do modo de viver. É isso. E como você disse, a titulação, né, ela é apenas o início de uma caminhada, né, em que o poder público ele vai atuar como um mediador e apoiador dos protagonistas, né, na produção e reprodução desse bem registrado, mas é preciso haver ações de salvaguarda, né? Um plano de salvaguarda. E para quem está nos ouvindo e não conhece esse termo, né? Um plano de salvaguarda é um termo que abrange uma série de ações que serão implementadas em auxílio do bem cultural reconhecido como patrimônio imaterial, com a coparticipação do Estado, beneficiando tanto quanto ao seu fomento, difusão e sustentabilidade. Essas ações são estratégias de soluções para entraves que dificultam a comunidade em prosperar. E aí, Carol, talvez trazendo aqui a exemplo de São Paulo, né, que eu acho que, falando de região sudeste, assim, um pouco da nossa coleta aqui de pesquisa, eu acho que São Paulo tem um plano de salvaguarda, né, redigido, né, tem uma série de ações que contribuem não só para a valorização, como a gente disse, mas para o fomento, para a difusão, para a sustentabilidade do forró pé de serra. E eu queria destacar que é uma série, eu acho que umas 17 ações ali, que eu dei uma lida no plano. Talvez a gente não vai dar conta de falar de todas elas, né? Mas... Mas dá pra gente fazer um resumão, porque cada cidade, e aí é importante entender que o forró foi registrado como patrimônio imaterial do Brasil, mas na cidade de São Paulo ele também é patrimônio imaterial da cidade. Com isso, são 2 políticas públicas diferentes. Uma da cidade de São Paulo e outra do governo, que é o geral. Então, são 2 verbas reservadas, porque no final das contas, lá no final, conseguimos registrar como patrimônio imaterial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não é mais só nossa responsabilidade manter. O Estado está junto com a gente nisso e vai viabilizar para que isso não morra. Salvaguardar é não deixar morrer no final das contas. Como ele vai fazer isso? Políticas públicas, lançando editais, lançando fomentos, isso na cidade, mas também tem o nível nacional. Hoje, muitos editais já têm a categoria patrimônio imaterial. Isso é uma conquista da sociedade, isso foi a sociedade civil que pediu, porque não dá para um patrimônio imaterial concorrer sem desmerecer, mas que um artista independente com um projeto solo, né, precisava ter uma categoria exclusiva para patrimônios, que são muitos no Brasil, e a gente tem conseguido isso. Então aí compara banana com banana, né? Fica mais equalitário, né? É isso, não fica desigual, né? Na disputa, porque é isso, o edital, ele é uma disputa, né? Querendo ou não, assim... Tem uma comissão de seleção, né, e tal, e é importante a gente conquistar essas categorias. Aqui no Rio, por exemplo, né, esse projeto, ele foi apoiado pelo edital Pro Carioca Linguagens na linha de cultura popular e patrimônio imaterial, que foi um avanço também muito importante. O edital do Sesc Pulsar aqui no Rio, pro ano que vem, né, para realizar ano que vem, eles abriram uma linha específica para o forró, por exemplo. De rodas de forró. Isso é muito legal. Isso é uma demanda da sociedade, né? Da sociedade civil. Aqui em São Paulo, a gente tem a Lei de Fomento ao Forró, que foi muito difícil, Tati. E aí, o time grande aqui de São Paulo vai na Câmara, em todas as votações. A gente está presente em tudo, para não ser esquecido.
Quem não é visto não é lembrado. E aí, com isso, a gente conseguiu o edital de fomento. Esse ano, a gente teve quase 200 inscrições na cidade de São Paulo. Então, foram 200 projetos inscritos para essa lei de fomento, considerando que a data de inscrição foi em junho, no meio do São João. Que é quando o forrozeiro trabalha muito. Mas, enfim, é uma vitória. Também tem aqui o Prêmio Anastácia de Forró, dado pela Câmara dos Vereadores de São Paulo, que é um prêmio que contempla 5 categorias. Os jurados são professores da USP, são especialistas e historiadores, é gente séria que escolhe, e são 5 categorias para você ver a pluralidade do forró, né? Então tem a música, tem a dança, tem pesquisa, enfim, representa a cadeia produtiva toda do forró. E é uma maneira de celebrar esse forrozeiro. Então é um prêmio que eu julgo muito importante. No meu destaque das ações aqui, que eu ia pedir para você falar, uma delas era exatamente sobre esse prêmio, a criação desse prêmio. Como é um prêmio de reconhecimento, né, de mestres e detentoras, quanto à sua trajetória, e, pelo que eu li, também de espaços culturais. Também de espaços culturais, sim. São 5 categorias. É um prêmio que Isabel, que é a coordenadora do Fórum Forró de São Paulo, né, atuou brilhantemente nessa estratégia, porque é uma estratégia, de novo, de estar presente. A gente precisa ser visto, precisa estar lá pedindo, porque senão ninguém vai bater na sua porta para te dar. Então é uma conquista que o forrozeiro tem pleiteado e conquistado, mas muitos estados poderiam replicar, né? Seria bem legal se a gente, assim como Dona Joana fez, se a gente unisse a força de todos os estados envolvidos, porque a gente se conhece, né? A gente está nos mesmos festivais, a gente está nos mesmos... É o mesmo, né? É um bom bonde. É um bonde bom. É um bom bonde. Sim, não, muito. Eu acho que, assim, pra mim, assim, eu atuo na produção desde 2010, né? Mas, assim, nunca fui produtora de forró. Eu já atuei em espaços culturais, né? Já atuei no teatro, né? Como produtora de teatro. Mas sempre como uma boa forrozeira, né? Enquanto público. Mas também nessa minha skin produtora, sempre que eu tinha oportunidade de colocar lá um trio pra tocar na programação, né? Uma banda, um DJ, eu tava colocando, e eu vejo, assim, é isso, acho que São Paulo, a gente tem, Rio e São Paulo podia, sim, trocar muitas figurinhas nessa experiência de articulação política que a cadeia aí, que o ecossistema, né, de produção e dos fazedores de cultura conseguiram se mobilizar aí para disputar, porque é isso, é uma disputa política, né, garantir essa participação social. A gente aqui em São Paulo, a gente aprendeu muito com o hip hop. Pensa uma galera unida, é a galera do hip hop. E eles chegam chegando. Quando eu digo chegam chegando, é na Câmara, é em protestos, é se manifestando, dizendo o que querem. E quando recebem, entregam, assim, projetos incríveis, de qualidade, porque é isso também, a gente tem que entregar qualidade. Agora, muitos estados, no Nordeste, por exemplo, tem a Lei Luiz Gonzaga, que durante o São João tem um mínimo de contratações que devem ser de pé de serra. A gente também pode copiar, tem muita coisa boa lá. Se a gente sentasse todo mundo, forrozeiros todos, vamos sentar aqui, vamos combinar um jogo, ia ser bem interessante, a gente ia conquistar bastante coisa. E o forró agora, como patrimônio imaterial, requer esse cuidado. Eu acho que o forró conta com a gente para isso. Conta muito, acho que é muito importante. É isso, a gente ouviu aqui nos nossos episódios, tanto músicos, músicas, DJs, quanto os músicos e os mestres, né, mais velhos. Então a gente aqui ouviu o seu Adélio, por exemplo, que é forró forrado, né, 55 anos, né, um mestre. A gente ouviu o Marcos Lucena, né, da Feira de São Cristóvão, também outro, né, com uma trajetória brilhante, um outro mestre. E muitos aqui destacaram essa necessidade de articulação. No Rio de Janeiro a gente precisava ser mais articulado, né? A gente precisa estar mais envolvido. Ouvimos também produtores, então de quem está na produção de festivais, dos forróis
regulares, também semanais, e todos trouxeram, assim, um pouquinho essa dor, né, que é, às vezes, de não ter, e essa vontade. E essa vontade, né, de fazer acontecer, né? Exatamente. É isso, eu acho que a gente tem que, sim, se mobilizar e se mostrar. Aqui no Rio também tem... Você falou, vocês se aprenderam muito com a galera do hip hop. Aqui no Rio também é uma galera muito forte, que também tá sempre ali batendo na porta, lutando e tal. É a galera do samba aqui também no Rio. Tem vários movimentos, né? Por exemplo, teve um ano que a galera das rodas de samba de ocupação de rua estavam sofrendo várias represálias aqui no Rio de Janeiro, né, com eventos praticamente montados, e a polícia chegava e não vai ter evento. E aí a galera se organizou, fez um mapeamento de todas as rodas na cidade, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul, Centro, e conseguiram ali uma política para garantir que não houvesse essa represália, né? E até de fomento também. O movimento das mulheres sambistas também é outro movimento aqui, e que eu acho que também a gente está construindo e já aprovamos, inclusive aqui no Rio, que é o Dia da Mulher Forrozeira. Eu ia mencionar isso. Acabou de acontecer em São Paulo também. Quando que é aí o Dia da Mulher Forrozeira? Aqui no Rio, 14 de fevereiro, que, se eu não me engano, é o dia do nascimento da Carmélia Alves. Aqui é dia 30 de maio, dia de nascimento da Anastácia. Dia de Anastácia. Foi instituído esse ano, é uma lei nova. Então, Tati, isso pode parecer uma bobagem ou protocolar, mas isso é um alicerce para a gente. É um alicerce para o gênero. É importante ter essas manifestações e essas burocracias, sabe? São alicerces para garantir nossa existência, nossa sobrevivência. Quando eu digo nossa, é porque somos forró, né? Em tudo, em música, em vestimenta, em culinária, em aprendizado, enfim, em tudo. Então é muito importante que essas leis, por mais que elas não cheguem na ponta de maneira efetiva ou via Pix, por mais que não pareça que não quer dizer nada, quer dizer muita coisa. É um alicerce importante para a nossa cultura. Eu uso um termo horrível que eu vou dizer para você agora, mas é uma importante mijada de poste. Total. Mas é isso, porque se a gente consegue garantir minimamente algo que é essa burocracia toda, mas um reconhecimento, seja através de uma lei, seja através da garantia de editais, garantia de conseguir categorias específicas, né? Mesmo que para algum momento ela não funcione, mas aí talvez tenha um outro contexto político, inclusive, porque também tem muito disso, né? De contextos políticos favoráveis ou não ao fomento à cultura, né? Mas a gente garantindo a existência dessas leis, programas, fomentos, né? A gente tem algo ali já, um ponto de partida para estar sempre ali, dando essa mijada no poste. É isso, a gente institucionaliza algo que é das ruas, né? É importante burocratizar para salvaguardar. Outra ação de salvaguarda também que eu destaquei aqui, que é a criação da Lei de Registro dos Mestres da Cultura Tradicional no estado de São Paulo, né? E falando como um plano de salvaguarda de São Paulo, né? E tem muito como exemplo também a lei do estado do Ceará. E o registro dos tesouros vivos da cultura, que também tem como exemplo a lei de Pernambuco. De forma, né, que possibilite que esses mestres e mestras consigam condições, né, de se dedicarem a passar esse ensino, né, seus saberes para as novas gerações. Aí em São Paulo, como é que está esse processo de ter uma lei de reconhecimento do patrimônio vivo, né? E aí com o patrimônio vivo, quando a gente está falando dos mestres e mestras. A gente está caminhando mais devagar do que gostaríamos. Esse plano de salvaguarda, São Paulo tem um, o Rio tem outro, cada estado, né, ou cidade tem o seu de acordo com o registro que foi feito. Se foi um registro estadual, se foi um registro municipal, enfim, tem até uma grande polêmica que o acarajé foi registrado como patrimônio imaterial. Só que não é o acarajé item, é aquele modo de preparo. Mas quem protocolou foi o Rio de Janeiro. E os baianos ficaram bravos. Pô, cara, por que tu não fez então? Porque o Rio de Janeiro entrou com um pedido de registro nacional. Hoje o acarajé é nacional. Então, o Rio não quis se apropriar do acarajé. Ele só deu a entrada pedindo para que fosse nacional.
E de fato foi. Então, cada estado tem a sua, e cada cidade tem a sua própria lei sobre aquele patrimônio. E tem o seu plano de salvaguarda, que é basicamente um único guarda-chuva, mas tem as suas peculiaridades. Aqui a gente ainda não conseguiu instituir essa lei. Dona Joana, lá na Paraíba, está bem mais avançada nesse sentido. É super necessária, Tati, essa lei pelo simples fato de, se ele é mestre, ele é um idoso. Já partimos desse princípio que você não vai achar um mestre com 20 anos que vai poder lançar vídeos no TikTok. E esse mestre, para ele se inscrever em edital, ele tem que entrar numa plataforma que ele não tem a menor ideia de como entra, porque ele não é a realidade dele. Então, uma das coisas que a gente primeiramente pede é que o mestre não tenha que concorrer com o artista independente de 20 anos que sabe mexer no TikTok dentro de um edital, por exemplo. Né? Nem que a gente faça uma linha para mestres, onde aceita vídeos, isso a gente já conseguiu em muitos editais, edital que aceita vídeo, isso é pelos mestres. São pequenos avanços que trazem eles de volta para o jogo. Quintal Aberto. Sou Léo Cortez, sou músico, sou cantor, baterista, percussionista. Atuo há mais de 25 anos no universo musical, com vários segmentos, e tenho a honra e a alegria de ser zabumbeiro, cantor e um dos fundadores do Trio Samburá. A gente está comemorando agora, na virada do ano, 10 anos de projeto muito grato, feliz e vitorioso. E com o Trio Samburá a gente já percorreu bastante situações, bastante trocas, já aconteceu muita coisa, né? 10 anos produzindo um trabalho que se apresenta semanalmente, é muita história, né? É muita coisa que já aconteceu. E especificamente falando do Trio Samburá e do Forró Pé de Serra, que é um dos nichos que eu gosto muito de atuar, eu entendo que sempre que nós atuamos com parceria via edital, com fomento público, né? Isso sempre fez muita diferença em tudo, né? Na estrutura, na forma com que você é remunerado, na forma com que você é tratado, nas condições de trabalho, né? Você tem um técnico bom, você tem um bom som para trabalhar, sabe? São inúmeras coisas que somam muito dentro do trabalho, né? Da condição de atuar, de fazer boas apresentações, sabe? Então, o fomento, nesse sentido, é imprescindível, né? Você é melhor remunerado, você consegue atuar em palcos muito melhores, né? Toda vez que a gente trabalhou com o Sistema S, seja Sesc, SESI, e sabe, sempre onde existe verba, onde existe apoio, é muito bom. É bom em todo o contexto, né? Então, é muito importante que exista sempre o fomento, né? Público ou de sistema privado que seja, mas o público é importantíssimo, né? Porque a gente tem verba para isso, né? A gente tem investimento em cultura, e sempre que tem investimento em cultura a gente tem muito retorno, né? Então, para a cultura do forró pé de serra, né? Isso tem acontecido de alguns anos para cá, ainda bem. A gente espera e deseja que isso continue e que isso vire verba, né? Que isso entre, porque a gente precisa de verba para poder atuar, para poder pensar coisas, projetar e festivais, e sabe? Então, o incentivo, ele é fundamental, assim, total, certeza absoluta, né? Tudo acontece de outra forma, você alcança outros lugares quando existe o fomento. Para o gênero, né? Para a cultura também, né? Porque você reconhecendo, você dando incentivo onde as pessoas, sabe, entendam de onde elas vieram, né? Como as pessoas são atravessadas pelo forró, de alguma forma. Assim, uma boa parcela da população é. Eu sou grato de participar e de fazer parte desse universo. Quintal Aberto. Aqui no Rio, a gente, ano passado, na Alerj, no estado do Rio, a gente aprovou o projeto, através do mandato da deputada Dani Monteiro, criou o Programa de Registro do Patrimônio Vivo da Cultura Fluminense.
E exatamente para esse objetivo, reconhecimento e valorização dos mestres e mestres da cultura. E o objetivo principal era garantir uma bolsa, uma concessão de uma bolsa no valor de ao menos 2 salários mínimos para ter a pessoa, né, com atividade cultural reconhecida de proteção e difusão dos conhecimentos e expressões culturais tradicionais. Então, ter um mínimo de condições de poder passar o seu conhecimento. Esse programa ainda está, né, ainda é uma lei que também a gente precisa ela ser de fato está na prática. Semana passada, o governador Cláudio Castro aqui, ele vetou exatamente essa garantia da bolsa, né, que seria uma aposentadoria para os mestres e mestras, né, mas com a mobilização popular. Seria um reconhecimento. Isso, um reconhecimento. E é exatamente um ponto que a gente já falou aqui, com essa mobilização popular, a gente, essa semana, segunda-feira, rolou a sessão de veto, então a gente vetou o veto. Boa! A gente conseguiu cair com esse veto do governador, né? Porque é isso, acho que valorizar os mais velhos, né, é garantir a educação dos mais jovens e das novas gerações que ainda estão por vir, né? A gente tem crescido a quantidade de políticas públicas para valorização de mestres. Tem muitos prêmios agora, porque também tem isso, né? Você quer valorizar o mestre, mas sem obrigá-lo a trabalhar. Vamos só valorizá-lo, né? Porque assim, é um edital para mestres, ok, ele vai ganhar X, mas ele tem que fazer 5 apresentações, 10 oficinas, não sei o quê, não sei. Então, você não está valorizando, você está comprando uma mão de obra e tá tudo bem, vamos fazer assim, mas aí não chama de homenagem, de valorização, é uma troca de serviço. Você paga, eu executo, tá tudo bem. Agora, prêmios de valorização é só prêmio. Uma outra coisa que a gente quer muito que aconteça é que os mestres que trabalham, né, que fazem shows, por exemplo. Produtora, você sabe, a prática hoje para shows públicos é você apresentar as últimas 3 notas para comprovação do seu cachê. Isso na teoria é ótimo, tem que ser mesmo, que é para comprovar que você está naquele patamar para não ficar valores exorbitantes. Mas o mestre, as notas são do último ano, né? E aí o mestre não pode pegar uma dengue, porque aí ele não trabalhou 3 meses, a média já vai embora, e aí ele concorre de novo com o pop, com o independente, com os artistas, e não desmerecendo, mas ele concorre, ele entra na esteira. É importante a gente também tratar o mestre dentro das contratações com esse respeito. Pô, ele já é mestre, ele tem o título de mestre, existe uma burocracia, existe um alicerce para isso, né? É doutor de honoris causa. A Anastácia ganhou agora a Ordem do Mérito Cultural. É a maior honraria que a federação pode dar. Mas chega no São João, ela tem que apresentar 3 notas e ela tem que fazer, e é tudo igual. Então, é essa mudança que a gente busca, assim, de valorização. É ele ter que parar de provar o tempo inteiro. Sim, total. E uma das frentes que você atua também, enquanto produtora, é nos direitos intelectuais das composições, né? Composições da Anastácia, né? Que, inclusive, a gente não falou aqui, mas que você é neta de Anastácia, né, gente? Sou, acredita? Acredita, gente? Então... Você acredita? E é uma honra, assim, eu sou neta de Anastácia e de Venâncio, da dupla Venâncio e Corumba, falando de mestres, né? Só deixa o meu cariri no último pau de arara, é do meu avô. Então eu cresci nesses clássicos aí, mas nunca fui muito atuante. Tem 10 anos que eu comecei a brincar disso. E pelo direito autoral, eu comecei cuidando da parte autoral. Meio que eu e minha mãe, Liane, que compõe junto com a Anastácia, tem muitas composições, a gente começou a tentar organizar o acervo da Anastácia, e aí fui picada pelo bichinho, nunca mais saí. Mas veio pela parte autoral. O quanto é importante, Tati, registrar a música, saber o caminho do dinheiro dessa música. Eu tenho uma palestra que chama O Caminho do Dinheiro, que eu explico como... fiz uma música, e aí? Eu ganho quanto, quem ganha em cima de quê, e é uma matemática, e são 2 dinheiros diferentes. Tem o dinheiro da vida real e tem o dinheiro da internet. São 2 fontes pagadoras. Tudo isso está dentro do direito autoral, que é um patrimônio. Você deixa músicas para o seu filho, igual a casa. Então é importante cuidar, e eu levanto essa bandeira, inclusive
para os mestres. Porque se hoje já está bagunçado, você imagina há 50 anos atrás. Então eu comecei a mexer na parte autoral de muitos mestres no intuito de ajudar mesmo, de regularizar. E aí o que tem de dinheiro voando, retido, é papo para 3 podcasts. Sim, eu ia trazer exatamente esse ponto, né? Como que você bate muito na tecla, né? Da garantia desses direitos autorais como salvaguarda e valorização dos mestres, né? E mestres do forró. E é isso, é um papo para muitos episódios de podcast, né? Mas queria, assim, que a gente falasse um pouquinho sobre, para quem não sabe nada sobre os direitos intelectuais, do que se trata, né? A gente pode falar de direitos intelectuais. É a mesma coisa que falar de direito autoral ou patrimonial? O direito autoral é o guarda-chuva para o intelectual, patrimonial e moral. Então, são esses 3 direitos que contemplam o direito autoral, o direito do autor. Qual é o direito do autor? O patrimonial, que é de receber para isso, o intelectual, porque saiu da cabeça dele, e o moral, que ele faz o que ele quiser com a música dele. Então, são esses 3 direitos dentro do autoral. E muitos são lesados, tanto o patrimonial quanto o moral. Hoje o que a gente está vivendo é uma carnificina no direito moral do artista. Porque quando você pega um clássico, vou dar exemplos aleatórios, tá? Você pega um clássico do Luiz Gonzaga e faz um senta-senta com a música, faz uma paródia, por mais que você pague, você está lesando moralmente aquela obra, né? Então é uma linha muito tênue esses direitos e muito difícil de julgar. O juiz não entende de direito autoral como a gente que trabalha com isso, né? Ele está preso naquelas leis e nada pode mudar muito dali. E falando de patrimonial, oscila muito, né? O forrozeiro toca mais no São João, então ele ganha mais. Depois é cíclico. Para quem não entende nada de nada, mas compõe, o que eu posso dizer? Registre, busque uma associação. Todo mundo fala muito mal do tal do ECAD, mas o ECAD só é um escritório que arrecada o dinheiro. Ele não vai atrás de você para saber quem você é, que música você fez, querido. Dá seus pulos, se faça visto. E a gente vive hoje um paradoxo muito louco, que os mestres não sabem entrar na internet. Não sabem colocar sua música no virtual. E os jovens não estão se cadastrando no ECAD, no mundo real. E são, de novo, 2 dinheirinhos diferentes. Quando você faz uma letra e uma melodia, uma letra com ritmo, isso é uma obra. Quando você vai para o estúdio, grava isso se torna uma música. São 2 registros diferentes. Só Quero um Xodó é uma obra de Anastácio Dominguinhos, mas que já virou 500 músicas, porque 500 pessoas gravaram de maneiras diferentes. Então existe a obra e existe a música. São 2 registros. Quando você põe isso para a internet, é um terceiro registro. E um terceiro dinheiro. E o terceiro dinheiro. E você recebe nesses 3 itens porcentagens, né? De acordo com o que toca e tal. E tem uma editora. Quando você faz uma obra, não adianta você ficar com a sua obra. Você precisa transformar ela num CNPJ para o ECAD te enxergar. Isso é uma editora que cuida da obra. A gravadora cuida da música. E as associações, né? Você falou das associações. Como é que é isso? Tipo, você compôs, aí você pode registrar isso. Isso, compus aqui, fiz uma letra com uma melodia. Como é que eu aviso o ECAD que isso é meu? Como é que eu registro isso? Antigamente era na Biblioteca Nacional, tinha que pagar uma taxa para você registrar. Hoje tem a internet. Então hoje existem algumas associações no Brasil. A função da associação é o canal entre o ECAD e o artista. Então existe a UBC, a Abramos, a Socimpro, são todas associações sem fins lucrativos. Os diretores das associações que são os formadores de opinião do ECAD. Então é todo mundo meio junto ali para entender aquele dinheiro, para redistribuir aquele dinheiro. O artista precisa, na hora, se cadastrar em alguma associação. Não paga nada para entrar, você só preenche um cadastro. Entrou, eu sou associado. Ali vai ter, registre sua obra. Você entra lá, coloca um áudio do WhatsApp da sua obra, da sua letra. Não precisa gravá-la primeiro. Registrou. A partir daí, se você vê alguém roubar essa música, você está num bar cantando, alguém passou, levou, isso acontecia muito.
pega o seu refrão e grava. Você tá resguardado ali de que você fez aquela música antes. O dono da música é quem primeiro registra. Ponto. Então, você registrando a sua obra, você garante que ninguém vai pegar. Se pegar, você tem a prova ali de que você fez primeiro. Quando você entra no estúdio, grava com instrumentos, isso vira um fonograma, que é uma música. E aí, quem detém os direitos é quem paga o estúdio, que é o produtor fonográfico. É o cara que banca aquela gravação. Pode ser você mesmo, pode ser um sócio. Esse cara detém 40% do fonograma. Tudo que essa música gerar, 41% vai para o produtor fonográfico. Fora o dinheirinho da obra. Dinheirinho da obra é um, dinheirinho do fonograma é outro, dinheirinho de streaming, que é a internet, é outro. Então existem 3 dinheiros para a gente buscar. Caramba, cara. É um universo, assim. Eu conhecia mais ou menos por conta de produção de teatro, né? Aí, às vezes você vai tocar uma música, né? Que já não era uma trilha específica composta para a peça, mas uma música que já existia. Mas às vezes aquele... Uma reprodução. Uma reprodução. Mas às vezes aquele compositor daquela música estava até envolvido no projeto do teatro. Então ele libera... esse direito, pode liberar esse direito e não precisar ser cobrado, né? Por direito autoral. Tô falando certo? Ele ou a editora dele, né? Porque essa música tá com uma editora, ele liga pra editora e fala: olha, eu tô num projeto, eu não quero que cobrem. Aí a editora avisa o ECAD. Ó, o próprio autor, quando a gente vai fazer um show, a gente apresenta o repertório. Por que a gente apresenta o repertório? O ECAD recebe isso, teatro que você falou, entra em execução pública. Toda música que é tocada em público é dinheirinho da vida real. E aí quem ganha? O autor, porque é uma nova reprodução, o cantor não ganha naquilo. Quem ganha é o autor. Então, a importância da gente colocar na fichinha de execução pública as músicas e seus autores, porque é só disso que eles vivem, né? O autor vive de execução, a música dele sendo ouvida. Sim, realmente tem muita gente perdendo dinheiro, né? Tem muita gente perdendo dinheiro por não saber a burocracia. E assim, não é difícil, Tati. Também não estou dizendo que é facinho. Mas tem tutorial, é importante o artista, o compositor, o músico, saber que isso é importante. Porque o Spotify paga 0,0001 centavo para o player. O cara fala, não vale meu trabalho. Mas é seu, é um 0, mas é seu. E vai que viraliza. E vai que agora viraliza, entendeu? Então, tem que buscar esses dinheirinhos, tem tutoriais na internet, tem como aprender. E é fundamental, porque é seu patrimônio. O que tem de música não editada no forró, Tati? E não editada e não registrada, e aí o mestre morre, e aí o filho, o herdeiro, pega aquele abacaxi, minha amiga, porque se vivo é trabalhoso, você imagina não estando mais nesse plano, arrumar essa casa, sabe? Dá um trabalho. Então, já começa, você que fez a primeira música, já começa organizadinho. A associação registra lá a obra. Se um dia você gravar isso, ou alguém gravar, vai entrar no sistema e vai colocar o seu crédito. E aí vai cair na sua conta o dinheiro. E... a gente falou muito dos compositores, né? E no caso dessa etapa aqui da gravação, os músicos, os instrumentistas que estão envolvidos nessa gravação, eles também têm direitos, né? Acho que são direitos conexos, se não me engano. Eles todos ganham, isso, todos ganham, direitos conexos. Imagina uma linha corta ao meio, metade é autoral e metade é conexo. O conexo é o que muda, que é o intérprete e os músicos. A matemática dentro desse conexo é 40% para o produtor fonográfico, 40% para o intérprete e 16,6% dividido entre todos os instrumentistas. Acho injusto, não sei quem inventou essa divisão, até sei, mas é lá para trás na história, mas é algo engessado. Se eu quiser dividir igualmente com os músicos, eu intérprete ou eu produção fonográfica, eu não consigo. Isso é na hora de gerar o ISRC, que é o registro da música. Então é essa fatia, é essa divisão. 41 para o produtor fonográfico, eu posso dividir entre 2 produções, ficar 20 para cada um, tudo bem, entre intérprete e músicos. É aí a importância de você, em caso de, e no forró tem muito, banda e trio. Né? Se a gente for levar ao pé da letra o trio,
o zabumbeiro e o triangueiro ganham menos, salvo se você faz o registro no ECAD, na associação, de uma banda. Então, é o trio X. Então, esse trio vai ganhar igual, porque eles são uma unidade. É importante os trios e as bandas se colocarem nesses registros como uma unidade, porque senão entra na categoria de os músicos executantes ganharem menos. E aí é uma questão só de combinar o jogo, mas são fechados. Caramba! E no caso de não ser essa unidade, né, do trio ou da banda, mas é isso. O sanfoneiro foi convidado, ou o zabumbeiro e tal, tá ali como um indivíduo. Esses instrumentistas... Ele vai dividir os 16,6. Pode ser um sanfoneiro ou pode ser uma orquestra. E eles também precisam estar associados a ou uma editora ou uma associação. Também precisam estar associados. Porque senão, quando eu vou registrar esse SRC, vou cadastrar, produtora fonográfica, né? Paguei o estúdio, paguei os músicos, os cachês de todo mundo, busquei o cantor na casa dele, trouxe, dei o lanchinho. Sou eu que vou registrar isso. Quando eu coloco todos os músicos, eu aviso e aí o sistema vai buscá-lo. Se o sistema não o localiza, esse dinheirinho fica guardado 5 anos, esperando o cabra se manifestar. Então quem está nos escutando ainda tem chances. Se ele não der notícia, 0 game, mais 5 anos. Então, o pra trás já foi. É muito dinheirinho pelo ralo, são 5 anos. Tenho histórias incríveis, assim, de gente que não sabia disso, quando caiu uma grana boa de retidos, porque o dinheiro tá lá. Eu, produtor, avisei, olha, ECAD, paga essas pessoas. Só que essas pessoas não avisaram que existem e o ECAD não tem como pagar, então ele não é um vilão, percebe? Eu acho que talvez o ECAD às vezes entra como um vilão, talvez, não é que ele não é um vilão, eu também acho que é importante e tal, mas é porque eu acho que é uma bola de neve, né? Porque às vezes o produtor, às vezes, que está produzindo o evento, ele às vezes também não tem, às vezes vai estar produzindo de forma independente, aí não tem o dinheiro para pagar o ECAD. Ou então tem o patrocínio e tal, mas se você quer fazer um evento gratuito, o ECAD, ele é cobrado de forma, né? Se o evento tem bilheteria, ele tem um valor, que no geral é um valor mais baixo para se pagar o ECAD. Se o evento é gratuito, é um valor mais alto. Não, é o contrário, na verdade, né? Quanto mais caro o ingresso, mais caro o valor de ECAD. E aí eventos gratuitos são valores simbólicos, mas que precisam existir, né? De novo, o compositor, ele só vive dessa execução aí. Então, assim, não tem como o ECAD cobrar Sesc, estádio e casas pequenas o mesmo valor. Então, o cálculo é feito baseado em tamanho do lugar versus quantidade de ingressos vendidos e valor. Então, é uma matemática nem é tão difícil de entender. Não tenho para pagar agora, faço o evento, eu posso pagar depois. É questão de querer, Tati. Se querer fazer certo, dá. É isso. E aí, pra gente finalizar, mas a sua editora, então, a Coerana, né? Coerana, que é um pássaro no Nordeste. E também o nome científico da Dama da Noite, aquela flor cheirosa. A Anastácia tem uma música com o nome Coerana, por isso o nome da editora. Acho que eu nunca ouvi, vou procurar até saber. Essa editora nasceu para cuidar das coisas de Anastácia e para regularizar tudo. E aí você vai ajudando os amigos, né? Assim, esclarecendo, tirando dúvida, vou aprendendo muito. Então hoje o catálogo da Coerana está com grandes mestres. Ai, que ótimo. Eu ia perguntar isso, se era exclusivamente só para cuidar das composições, enfim, do trabalho da Anastácia, mas então você também presta esse serviço para outros mestres e mestras. Se tornou inevitável, né, Inevitável, Tati? Se tornou inevitável. Porque se eu sei como funciona, por que eu não vou dividir? Eu falo, tem 2 tipos de pessoa nesse meio. Quem sabe como funciona e se beneficia disso,
e quem sabe como funciona e conta pra todo mundo. Eu sou muito fofoqueira, eu conto pra todo mundo mesmo como é que funciona e brigo com as gravadoras e com as editoras, enfim, eu sou muito muito briguenta. Até porque fofoca edifica, né? Então fofoca é bom. Exatamente. Eu quero que todo mundo saiba que tem dinheiro parado, que dá para ir buscar, que tem edital aberto, que tem meios para fazer acontecer, né? É isso. Carol, queria te agradecer muito. Assim, estamos chegando ao fim do episódio. Muito obrigada por isso, por fazer essa fofoca se espalhar, né? Eu acho que é isso. Esse podcast não se chama O Quintal Conta à toa, até porque no quintal é onde as melhores fofocas, né, estão circulando, acontecem. Acontece. O papo foi muito bom, a fofoca foi boa. Muito bom. Muito obrigada por você estar aqui mais uma vez. Queria deixar aqui o espaço, então, para você divulgar, né, onde que as pessoas podem encontrar seu arroba, enfim, falar da Anastácia também, dos trabalhos dela. Olha, é uma honra mesmo trabalhar com a Anastácia. Aprendo todos os dias. Pensa numa mestra. Não. 85. Essa é aos 85. Acabamos de chegar do São João, agora vamos para a Missa do Vaqueiro, enfim, a agenda dela não para. Eu trabalho muito empenhada em valorizar os mestres, então o recado que eu posso deixar é, se você é mestre ou conhece um mestre, entre em contato, monta uma rede de apoio, se você é mestre, pega uma sobrinha para cuidar das suas coisas, alguém que se interesse no minimamente, vamos regularizar. Ou se você conhece um mestre, adote-o. Cuide, né? Cuide desse mestre, porque eles é que sabem. A gente só vai saber onde a gente vai chegar se a gente souber de onde a gente veio. É o básico. Busca um mestre aí ao redor e o adote. Esse é o recado que eu dou. Adorei. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. É isso, muito obrigada mais uma vez. Para encerrar, eu quero agradecer aqui os ouvintes que ficaram até o final desse episódio. No próximo episódio, vamos falar sobre os festivais de forró no Brasil e no mundo, né? Mundo afora, que o forró também tá no mundo afora. Menino, tem mais forró fora do que dentro hoje. Olha aí. E reforçar o convite para o nosso baile Ainda Bem Que Existe o Forró. Esse é o nome do nosso baile. Vai ser no dia 2 de agosto, na Penha, na Arena Carioca de Cro. A entrada é gratuita. A programação vai ser tipo uma versão pocket de um festival. Então vai ter DJ, vai ter aula de dança, vai ter trio, banda, participações especiais e gravação do nosso último episódio, em que vamos falar sobre a produção de forró fora do eixo centro e zona sul da cidade do Rio. Então não deixe de seguir nosso Instagram, @oquintalconta, que iremos compartilhar também outros conteúdos por lá. E é isso, muito obrigada!